Amém, amados? Esse é o Deus, né, que nós buscamos nas quartas, nas sextas, nos domingos, nas segundas, nas terças, nas quintas, nos sábados. Todos os dias o Senhor tem a nos acrescentar. Amém? Glória a Deus por isso. Você que trouxe a sua palavra, hoje eu queria falar de uma forma de conquista diferente, porém necessária. O tema da ministração de hoje é: precisamos nascer de novo. Amém? Amém. Muitas das vezes nós buscamos, conquistar e não conquistamos, porque na verdade eu estava meditando na palavra do Senhor e vendo como Deus ele age de uma forma completa e total. Muitas das vezes, tem até aquele Salmo 40, versículo 1, que diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Aí a gente diz: eita, eu vou esperar com paciência. Porém, muitas das vezes a pessoa pode esperar com paciência, esperar e não alcançar. E eu estava vendo até nesse salmo, quem falou, esse versículo foi nada mais, nada menos que o próprio rei Davi. Ele disse: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Ele disse que nesse caso específico o Senhor se inclinou para ele. Só que eu estava olhando e vendo que Davi, no Salmo 27, ele disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Davi, na verdade, ele apenas não disse apenas aquele versículo, aquele salmo, por acaso. Se a gente vê a história de Davi, no próprio Salmo 27, versículo 13, ele diz: pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, Davi, ele buscava, Davi, ele cria. Por isso Davi disse: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Muitas das vezes, muita gente tem esperado com paciência, dizendo que está esperando no Senhor, mas não está recebendo. E às vezes vai se passando o tempo, ou algumas pessoas desistem nesse trajeto, pois a palavra do Senhor disse que aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Existe uma caminhada, existe um trajeto, e às vezes, muitas das vezes a gente diz: por que, Senhor? Por que eu? Nos achando merecedor de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, mas nós não merecemos. Davi, ele disse, porque ele disse aquilo com propriedade, porque Davi era um homem, a Bíblia não chamou outro homem senão a Davi de um homem segundo o coração de Deus. Você imagina o que é isso, amado? Você ser uma pessoa segundo o coração perfeito, que é o coração de Deus, um coração de amor, um coração sempre disposto a ajudar, a abençoar, a cuidar, a guardar, a zelar. A Bíblia diz que o guarda de Israel não tosqueneja nem dormita. E esse guarda de Israel, Davi, foi considerado um homem segundo o coração desse guarda de Israel. Por isso esse versículo, muitas das vezes as pessoas têm por amuleto, e às vezes dizem: eu estou esperando, como é que vai, amado? Como Deus quer, vivendo uma vida totalmente contrária daquilo que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário. Amém, amados? As pessoas às vezes estão doentes e dizem: estou doente, eu estou com essa minha gripe, esse meu. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si toda a nossa enfermidade. Ele já levou, meu amado. Quando nós nos apoderamos da palavra de Deus, nós verdadeiramente vemos o sobrenatural do Senhor. Deus, quando trata do tempo, eu já falei aqui, Ele trata do hoje, porque Ele sabe que a nossa estrutura é pó. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor, como a neblina. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar. Então, meu amado, se você quer receber, conquistar, na ministração que eu fiz,
Eu acho que um mês atrás, um mês e pouco, eu falei de você voltar ao Senhor. E talvez tenha pessoas que voltaram e ainda não conseguiu. É o tempo do Senhor. É no tempo do Senhor. Existe o tempo do Senhor, mas o Senhor quer abençoar hoje. Amém? O Senhor está aqui hoje para quê? Para abençoar. Se Ele está aqui para abençoar, Ele quer abençoar hoje. Não, eita, minha irmã está ali, eu vim hoje, mas eu vou se abençoar no ano que vem, irmã. Continue com a sua enfermidade, continue com a sua falta de emprego, continue com o seu casamento do jeito que está, cambaleando. Quem sabe no ano que vem eu te abençoo. Eu estou aqui hoje, mas não é por você. Porque a Bíblia diz que o Senhor é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. O Senhor é aquele que sonda os corações. Amém, amados? Amém. E eu estava meditando, eu disse, por quê? Paciência não é sinônimo de conquista. Paciência é apenas um dos frutos do Espírito que nós temos que ter. Nós temos que ter paciência. Temos que ser, porque o próprio Deus é longânimo. Nosso Deus é paciente. Então é um atributo que nós temos que ter, mas não é sinônimo de conquista. E hoje nós vamos aprender que para conquistar nós temos que nascer de novo. Amém. E o que é nascer de novo? Vamos aprender. Abra no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Vamos conhecer a história de um homem que era crente, um homem que era religioso, um homem que conhecia da Bíblia, e ele foi ter com Jesus. João capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Quem achou diz amém. Irmão, eu não trouxe a Bíblia hoje. Tem um data show para você olhar hoje, mas traga a Bíblia. Espada do crente. Sem espada, com certeza seremos derrotados, pois a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. Existe uma guerra travada no reino espiritual, e a Bíblia, ela é chamada de espada do Espírito. Diz assim a palavra do Senhor: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Fecha teus olhos, vamos orar para que nós possamos entender essa palavra e voltar para nossas casas com outra mentalidade, disposto sim a conquistar aquilo que o Senhor já conquistou para nós. Senhor nosso Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade de estarmos, Senhor, ó Deus, na tua casa, ouvindo a tua palavra. A tua palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela tua palavra. Por isso, Senhor, nós pedimos, a tua igreja pede, fala conosco, Senhor, fala conosco, Pai. Queremos ouvir a tua voz nesta noite. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Quem crê diz amém. Amém, amém, amados. Essa história é uma história muito conhecida, né? A história do fariseu chamado Nicodemos. Nicodemos, a tradução desse nome quer dizer homem do povo, ou homem valioso do povo, né? Para ele ter esse título, era um homem que tinha estima do povo. O povo gostava desse homem. Era um homem, com certeza, um homem bom para o povo. Mesmo tendo o títulozinho de fariseu, era um homem diferente
da sua turma de fariseus. Era um homem que, de certa forma, cuidava do povo. Por isso o nome dele, Nicodemos, quer dizer homem do povo. E esse homem, Nicodemos, ele ouviu falar de Jesus. Quem aqui já ouviu falar de Jesus? Só que Nicodemos fez uma coisa que muitos não fazem. Nicodemos foi ter com Jesus. Não é necessariamente, amados, quando nós viemos para a igreja, não é necessariamente nós vamos nos encontrar com Jesus. Tem pessoas que às vezes vêm para a igreja já pensando, depois da igreja vai para tal canto. Tem gente que vem para a igreja, mas às vezes conversa mais do que ouve a palavra de Deus. Tem gente que vem para a igreja e às vezes não se detém na nave da igreja, fica perambulando pelos corredores, no lado de fora da igreja. E às vezes, se você perguntar apenas o título da mensagem, ele não sabe responder. Se você dizer, qual foi o tema? Chega em casa às vezes dizendo que foi uma bênção. Foi uma bênção. No WhatsApp é tanta mão dizendo que foi uma bênção que a pessoa diz, então foi tremendo. Mas se perguntar qual foi o título da mensagem? Não, o título eu não sei. Ah, tá certo. Falou-se de quê nessa mensagem? Ah, não, também. Mas foi uma bênção. E às vezes as pessoas se detêm nisso. Aí vem um dia, aí no outro às vezes não vem porque não se alimentou, está fraco, muitas vezes falta até o próximo culto. Mas domingo é dia de igreja. Domingo eu tenho que entrar na igreja. Não é para encontrar com o meu Deus, porque domingo é dia, eu fui ensinado que é dia de estar na igreja. E às vezes eu venho, muitas das vezes eu chego atrasado. Por quê? Porque eu não estou aqui por causa de Jesus. Eu não estou aqui por causa de Deus. Eu estou aqui porque é dia de culto. E às vezes eu chego, já está até no dízimos e oferta. E às vezes eu chego, está no meio da palavra. Mas quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu coloco no WhatsApp, no Facebook, é dizendo, o culto foi uma bênção. E agora, graças a Deus, que existe o recurso da filmagem. Agora sim, eu posso não escutar a mensagem na igreja, mas depois eu coloco e escuto a mensagem para dizer que foi uma bênção. E muitas das vezes nós perdemos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós perdemos a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Nós perdemos a oportunidade de dizer que gerar em nós a fé, porque a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, meu amado, quando você, a partir de hoje, eu não estou generalizando, mas se você é uma pessoa descrita neste momento, mude as suas convicções, porque senão você vai envelhecer na igreja e você não vai ter um encontro real com Jesus, e a sua situação não vai ser mudada. Você vai permanecer com aqueles mesmos problemas, aqueles mesmos dilemas e aquela mesma incredulidade, não depositando no Deus Todo-Poderoso que Ele pode fazer algo na tua vida. E Nicodemos, ele foi ter com Jesus. Eu queria destacar nesta noite 4 fases da vida de Nicodemos. A primeira fase é a fase que Nicodemos não conhecia o mestre. Era um homem até visto com bons olhos pelo povo. Era um homem, tanto é que eu disse que o nome dele era homem do povo. Era um homem que com certeza fazia boas obras, pois a Bíblia diz que boas obras ela não salva. Nicodemos era um homem que conhecia a palavra. O costume judeu, um mestre da lei, um doutor da lei, ele era um homem que ia para as sinagogas. Ele era um homem que andava na igreja. Olha que tantos requisitos maravilhosos na vida daquele homem. Mas quando ele foi ter com Jesus, e ele foi de noite, eita, eu vou de noite porque as pessoas podem ver e achar, oxe, o doutor da lei vai falar com um homem que não era bem visto pela sociedade judaica. E ele foi ter de noite com Jesus. E olha que um homem que era um homem bom para o povo, um homem que guardava a Bíblia, era tão interessado na palavra, e ele chegou rasgando elogio com Jesus e disse, Rabi, Rabi é mestre, Imagine um mestre chamando um outro, que apenas viu falar de mestre. Ele disse, Rabi, olha, tanto elogio, Jesus podia dizer, eita rapaz, esse cara veio, eu tão educado, chega aqui meu filho, vamos. Ele disse, necessário vos é nascer de novo.
senão, Nicodemos, você não verá o reino de Deus, o reino dos céus. Pois a Bíblia diz que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas não é comida nem bebida, mas está vendo? Precisamos ler mais a Bíblia. É verdade, meu amado. A primeira fase foi essa. Ele não conhecia. A segunda fase está inserida, que eu falei, dentro do próprio texto. Ele foi ter com Jesus, né? Ele foi, imagine, um homem tão culto, quando Jesus disse: vos necessário vos é nascer de novo. E ele disse: como pode? E bem, eu acho que nem uma criança, né, o Gabi, né, criança não, um jovem que nem o Gabi, jamais faria essa pergunta, né? O Gabi, diga-se de passagem, Deus continue te abençoando, filho. Você é uma bênção na mão do Senhor. Amém. Né? Você é uma bênção. Na escola bíblica, o Gabi tem crescido maravilhosamente. E ele disse: mas como pode um homem já velho, porventura ele pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus disse: vos necessário vos é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Meu amado, isso é muito sério. Muitas das vezes nós queremos conquistar, né, se colocar uma campanha de cura, nós queremos nos curar, se colocar uma campanha de prosperidade, nós queremos prosperar, mas nós não queremos, não nos importamos em nascer de novo. Imagina, ele estava dizendo com uma pessoa crente, ele estava dizendo com uma pessoa que cumpria as obrigações religiosas, mas ele disse: olha, Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não vai ver o reino dos céus. Meu amado, isso é muito sério, muito sério. Eu já disse aqui anteriormente, eu não me detenho em pedir coisas materiais ao Senhor. Deus sabe que eu preciso, Deus sabe que eu preciso, mas que nem o salmista ele falou, eu falo com outras palavras. Uma coisa que eu me preocupo muito é que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Amém, amados? Essa é a maior das conquistas, essa é a maior recompensa daqueles que vivem no mundo tão perturbado que nós vivemos. É saber que quando o Senhor voltar, Ele vai chamar o meu nome, e Ele vai dizer, como está lá em Apocalipse: vinde, benditos de meu Pai, herdar o reino que está preparado para vós antes mesmo da fundação do mundo. Antes que Deus formasse o mundo, antes que o Gênesis fosse escrito, antes que Deus dissesse haja, Deus já tinha preparado um reino para mim e para você. Aleluia! É esse Deus que nós queremos. Temos que aprender sobre Ele. Temos que aprender sobre Ele. Quando nós aprendemos, nós sabemos que nossa enfermidade não é nossa enfermidade. A enfermidade não nos pertence, porque Jesus naquela cruz do Calvário, Ele disse: Pai, está consumado, ou seja, está feito. Não precisa mais nenhum jugo sobre a vida dos meus filhos. Não precisa mais nenhum sofrimento. Meu amado, se hoje você está enfermo, irmão, então a gente não pode ficar enfermo? Pode, mas no nome de Jesus, o nome que é sobre todo o nome pelo qual todo joelho um dia se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus é Senhor, Ele pode te sarar. Aleluia! O rei Davi, por isso que eu parei no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Você pode esperar com paciência que for, meu amado. Se você não estiver dentro daquilo que o Senhor determinou, você vai envelhecer e um dia vai morrer e não vai herdar o reino que está preparado para todo aquele que ama ao Senhor. Nascer de novo. Imagine, tem pessoas que, eu vou para a quarta-feira da conquista, mas às vezes saiu de casa brigado com alguém da casa, saiu discutido de mal, e eu quero receber a conquista. E por que eu não recebi a conquista? E por quê? Meu amado, leia a palavra de Deus e você vai começar a entender os modos operantes do Senhor.
como Deus age, como Deus procede. Imagine um homem segundo o coração de Deus, que era Davi, um homem que, olha, imagine, mas ele não ficou de fora do castigo quando ele errou, quando ele pecou. E às vezes nós, tão cheios de falha, tão tronchos, mas chegamos e queremos: Senhor, eu já estou há tanto tempo e não consegui a minha conquista. Eu já consegui, mas, meu amado, quando você aprender que é necessário nascer de novo, você vai começar a enxergar diferente o modo de Deus agir. A segunda fase foi quando Nicodemos esteve com Jesus. A terceira fase, eu queria que vocês abrissem ainda no livro do próprio apóstolo João, capítulo 7. Olha, Nicodemos, quando ele foi ter com Jesus, ele foi ter de noite, ele foi escondido, com medo de ser visto pela sua classe, para não ser discriminado. Já no versículo 7, versículo 50, nós já vemos um outro Nicodemos, porque todo aquele que se encontra com Jesus, ele tem que sair diferente, ele tem que ser nova criatura. Nicodemos, que era um deles, o que de noite foi ter com Jesus, disse-lhe, 51, porventura condena a nossa lei um homem, sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? 52, responderam eles e disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Esse episódio, os fariseus estavam reunidos no Sinédrio e foram, articulando para prender a Jesus. Mandaram os guardas prender Jesus. Só que quando os guardas foram prender Jesus, antes Jesus estava pregando, e os guardas, quando se aproximaram, ouviram a pregação de Jesus e pararam e ouviram a pregação de Jesus, e ouviram e ficaram o culto todo ouvindo a pregação de Jesus. E voltaram e disse: esse homem fala diferente. Esse homem fala diferente. Coloca aí o versículo 46, por favor, desse mesmo 7. Eu acho que é, para a gente ter uma ideia. 7,46. Responderam os guardas servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Aleluia, meu amado. Até aqueles que foram prender a Jesus chegaram e pararam, escutaram a pregação e voltaram diferente. Voltaram tão diferentes que ele enfrentou até os principais que estavam ali reunidos no Sinédrio e disse: esse homem, responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem, nem os doutores da lei. Ele estava falando para pessoas, a alta classe religiosa da época. Ele disse: eu nunca, eu mesmo aqui, sempre ouvindo nas sinagogas, eu nunca escutei algo como este homem estava falando, Aí Nicodemos, um homem que tinha ido falar até de noite com Jesus, ele chegou e já estava defendendo. Ele disse: olha, a gente pode prender esse aqui antes, ouça o argumento dele. Olha, já enfrentando. Ele disse: poxa, você também é galileu? No sentido pejorativo da palavra, porque esses fariseus achavam o povo da Galileia um povo indouto, um povo com pouca cultura. Tanto é que quando ele negou Jesus, que estava seguido, quando teve uma pessoa que disse: eita, você também estava no meio dele, não foi? A tua voz te condena. Ou seja, tinha um jeito de falar igual. Os povos da Galileia eram tidos como pessoas de pouca cultura, Aí os fariseus disseram: oxe, tu é também da Galileia? Ou seja, é se misturar. Nicodemos, antes ele não conhecia Jesus, depois ele ouviu falar de Jesus e foi ter, mas ele foi ter de noite, timidamente foi ter com Jesus, porque ele via, não podia passar despercebido todos os sinais e maravilhas que Jesus começara a fazer. Nicodemos foi ter com Jesus no começo do ministério de Jesus, e já nessa parte aí do capítulo 7, no versículo 52, Nicodemos já estava no Sinédrio com um pouco mais de coragem, dizendo: olha,
né? Não tanta coragem, mas disse: olha, para a gente condenar, a gente tem que pelo menos ouvir, né? Tem que julgar é assim, ele tem que estar presente. E foi a terceira fase de Nicodemos. Meu amado, volto a dizer: não tem nenhuma pessoa que diga eu tive um encontro real com Jesus, para essa pessoa não ser uma pessoa diferente. E todas as pessoas que têm um encontro verdadeiro com Jesus, essa pessoa é uma pessoa de conquista. Porque nós temos que entender o que é conquista. O que é conquista, né? Quando se fala em conquista, a mente ela viaja. Quando se fala em conquista, tudo que nós queremos se torna conquista quando nós adquirimos, né? Muitos têm conquista como um carro, uma casa. Muitos têm conquista como uma casa estruturada. Muitos têm como conquista. Tem mulheres que a conquista dela será quando o filho, quando o esposo estiver com ela na igreja. Vai ser uma conquista, né? Ontem na escola bíblica, eu tinha uma irmã que ela disse: ô irmão, eu ia para a igreja sozinha. Minha maior alegria, ela estava falando sobre o grão de mostarda, né? Jogada na terra, se torna-se uma árvore, onde as aves do céu procuram, né, para se abrigar. E ela disse: eu andava na igreja sozinha, e tinha meus 2 filhos e o meu esposo. E às vezes eu ia com o meu filho maior, e eu chamava o menor, não. E depois eu comecei indo com o filho menor. E ela começou a chorar e disse: hoje eu estou com a minha família inteira aqui na escola bíblica. Aí ela começou a chorar. E o esposo dela disse: e olha que estão firmes no Senhor. E eu disse: essa para ela foi uma grande conquista. Amém? Foi uma grande conquista. Foi uma grande conquista, né? Eu fico maravilhado quando eu participo da escola bíblica. Eu vejo, né, a minha esposa na escola bíblica comigo, o meu filho fazendo louvor na escola bíblica.